Glória a Jesus. Vocês estão felizes? Fala assim: a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se alguns receberam uma pergunta aí no início do culto, quando vocês estavam chegando. Os seminaristas, eles fizeram um questionário perguntando o que significa temor do Senhor. Temor do Senhor, né? Eles estão estudando ali o livro de Levíticos, Deuteronômio, Êxodo, né, e Números, e uma das coisas que aparece lá é o temor do Senhor. E eu falei para eles: olha, muitos crentes têm dificuldade de entender o que significa o temor do Senhor. Se você perguntar para a maioria deles, dos nossos irmãos, os crentes que são salvos pelo Senhor Jesus, eles não sabem o que é temor do Senhor. Muitos vão dizer que é ter medo de Deus, outros vão dizer que é cumprir os mandamentos de Deus, outros vão dizer que é ter respeito por Deus. Todas essas coisas parecem ser verdade, mas não é. Não é. Normalmente aqui no culto eu respondo perguntas, né? Se você tem alguma pergunta da Bíblia, ou alguma pergunta de como nós funcionamos aqui como igreja, você pode me mandar. Projeta meu telefone aí. Pode projetar aqui. E eu resolvi responder essa pergunta: o que é temor do Senhor? Temor do Senhor. E a melhor maneira de explicar é com a Bíblia. Não tem outra maneira melhor do que explicar isso. Se você abrir a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, olha o que diz o texto: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Olha só, esse texto aqui está dizendo que nós temos que temer a Deus e servir a Deus. E aí eu posso perguntar aqui para você hoje: quem é que teme a Deus? Com certeza a maioria vai levantar a mão. Mas a pergunta é: o que é temer a Deus? O Senhor Jesus nos respondeu. O Senhor Jesus deixou isso mais claro para nós lá no Novo Testamento. Se você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 10, ali é o momento que a serpente, que foi dita aqui mais cedo, que nesse contexto é Satanás, estava tentando o Senhor Jesus no deserto. E a Bíblia fala que ele estava tentando o Senhor já ali por várias vezes. E nessa vez agora, a serpente fez uma proposta ao Senhor Jesus. Falou para ele o seguinte, falou: olha, se você prostrado me adorares, eu te darei tudo isso, que é os reinos da terra. E o Senhor Jesus não ficou lá falando com a serpente assim: sai, serpente. Não, ele falou o quê? A palavra. E quando ele falou a palavra, olha o que ele disse sobre temor do Senhor. Olha o que ele disse, Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: Satanás, retira-te, porque está escrito. Como que ele vai mandar Satanás embora? Com a palavra. Retira-te, por quê? Porque eu sou bom? Porque eu tenho força? Porque está escrito. Olha só: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Preste atenção. Qual versículo Jesus está citando aqui da Bíblia? Porque se ele falou que está escrito em algum lugar, em algum livro da Bíblia, e ele está citando o Antigo Testamento, qual versículo ele está citando aqui agora? Deuteronômio, o quê? O quê, irmãos? Vocês estão aqui? Tem crente aqui nesse lugar? Tem crente aqui que teme a Deus? Que mais cedo estava temendo a Deus aqui? Deuteronômio 6:13. O que é temor ao Senhor? Adorar a Deus. Temor ao Senhor é adorar a Deus. Então quando você adora a Deus, você está fazendo o quê? Segundo o Senhor Jesus, Ele tem poder para mudar a palavra, eu não. Ele tem poder para tirar o medo da palavra. Ele tem poder por causa do sangue dele para tirar o medo da palavra. Porque a palavra ter temor mesmo é ter medo. Mas no Antigo Testamento as pessoas tinham medo de Deus. Mas hoje não. O verdadeiro amor, Jesus, lançou fora todo o medo. O que restou para nós? Adorar a Deus. Adorar a Deus. Então nós adoramos ao Senhor e cultuamos ao Senhor. Cultuar ao Senhor é o quê? Servir a Deus. Amém?
Aleluia? Ficou claro o que é temer a Deus? Então quando você fala, eu temo ao Senhor, é porque você adora a Deus. Não é porque você só o respeita simplesmente. Não é porque você tem medo de Deus. Não, é porque você é um adorador do Senhor. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Vamos compartilhar a palavra? Quantos têm fome e sede da palavra do Senhor aqui? Então feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor nos mostre o Senhor na palavra. Que o Senhor fale conosco agora nessa manhã, nos alimente. Traga agora a tua provisão sobre nós. Traz, Senhor, sobre as nossas vidas, olhos abertos, para que a gente veja o Senhor. Veja o Senhor, veja o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia. No final nós vamos partir o pão e trazer os dízimos e ofertas. E nós temos compartilhado aqui, uma série de palavras, puder projetar, uma série de palavras sobre ver o Senhor Jesus nas Escrituras. E o texto base que nós estamos usando é Lucas capítulo 24. Nos últimos cultos, nós falamos muito a respeito desses textos. Lucas capítulo 24, lá no verso 27, nós vemos que o Senhor Jesus, ele encontra 2 discípulos. Ali no caminho de Emaús, o Senhor havia acabado de ressuscitar. E a última notícia que esses discípulos tinham é que Jesus havia morrido. Eles não tinham a notícia ainda da ressurreição, a última notícia do céu. Eles ainda estavam presos na última notícia da terra, estavam vivendo de acordo com ela. A Bíblia fala que eles estavam entristecidos, cabisbaixos, Muito provavelmente nós cremos que aqueles 2 discípulos, na verdade, eram um casal. E quando o Senhor, ele vem caminhar com esse casal, ele entra no meio da conversa deles, Ele vai lá e toma a conversa, e participa da conversa. Se fosse conosco, talvez você ia pensar assim, nossa, que pessoas sem educação, entrão demais, Mas ele não está preocupado com isso, porque ele quer mostrá-lo não fisicamente, ele quer mostrá-lo por meio das Escrituras. E a Bíblia fala que então, o Senhor chega neles, e fala para eles, o que vocês estão conversando? E eles compartilham o que eles estavam conversando ali. Ainda chama a atenção do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala para eles algo, que essa é uma exortação para nós ainda hoje, para a maioria de nós. Primeira exortação que ele fala, ó nécios. O que é uma pessoa nécia? Que não tem entendimento da palavra de Deus. Não tem entendimento da palavra de Deus. Eu pergunto para você, quantos aqui tem Instagram? Os outros não têm? O que é isso? Vocês são crentes mesmo. Acho que eu não sou tão crente como vocês. Se lá no seu Instagram, nos seus Reels, você está passando o dedo para cima, Aí passa uma coisa interessante lá. Você para, e você olha, e a pessoa está lá dando a dica. Toma magnésio. Vitamina C com magnésio, me fala mais uma coisa aí que eu não estou lembrando. Com zinco, vitamina D, às 9 da manhã. Se ela passa uma receita ali para você, o que você normalmente faz naquela semana? Eu vou comprar esse negócio que eu vou tomar, e vai ajudar no seu sono, no seu intestino, vai ajudar no seu coração. O que você faz? Ajuda, com certeza ajuda. Mas preste atenção, essa pessoa, você conhece ela? Normalmente você não a conhece, mas você já recebeu a informação. E se você for mais assim, curioso, você vai fazer o quê? Você vai anotar aquilo, sim ou não? Você vai anotar, você vai salvar, você vai pôr no seu note, você vai mandar para alguém, inclusive, porque você quer que aquela pessoa também participe com você dessa aventura de prescrição. Aleluia. E aí então, ele passou a informação. A segunda coisa que alguns fazem, nem todos, é pesquisar mesmo. Para que serve o magnésio? Aonde está escrito isso? Por que é assim? O que ele faz no meu corpo? Então, alguns vão para um próximo nível. Os que só ficaram com a primeira informação, eu chamo ele de nécio, tolo. Por quê? Só recebeu, mas não sabe se é. O do segundo nível investigou. E esse que investigou e concluiu que aquilo é verdade, o que ele faz? Eu vou fazer isso mesmo. Eu preciso disso para o meu corpo. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui para os nécios?
é aquele que só recebe a informação, porque esses dois discípulos já tinham informação que Jesus havia ressuscitado. Mas eles não investigaram e não creram. Então a primeira coisa que o Senhor está dizendo para nós, igreja, investiga na palavra para você ver que é verdade. Depois de investigar, ele diz o seguinte, olha, segunda coisa que ele fala para os discípulos, tardios para crer. Alguém chegou atrasado aqui hoje? Não levante a mão. Talvez você chegou aqui, o pastor Márcio estava pregando, você falou, já começou a palavra. Mas não tinha começado ainda, a palavra está começando agora. Preste atenção. O que é uma pessoa tardia para crer? Demora para chegar a fé no coração dela. Demora para participar das promessas de Deus. Demora para ela se envolver com a palavra de Deus. Demora, porque o pastor fala aqui, ela fala, será? O pastor fala aqui, o irmão libera uma palavra na vida dela, ele fala, não sei. Não sei se é a realidade. A segunda coisa que o Senhor fala para esses dois discípulos, é que eles são tardios para crer. Se você chegou aqui hoje, nécio e tardio para crer, tem solução para você. Tem solução, na verdade, para todos nós. Aleluia. E a solução é Cristo. A solução é ver Cristo nas Escrituras. Porque o próximo passo do Senhor, depois de falar isso para eles, foi, começando por Moisés, no versículo 24 do capítulo, no versículo 27 do capítulo 24 de Lucas. Começando por Moisés. Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia. Se você já leu Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, você já leu os livros de Moisés. Quantos aqui já leram os livros de Moisés? Aleluia. Mais gente precisa ler. Aleluia. Começando por Moisés, depois pelos profetas, ele começou a ensinar a respeito de coisas concernentes a ele mesmo. E eu contei para vocês domingo passado, que a Bíblia no Antigo Testamento é um álbum de fotografia do Filho. E eu falei para vocês, quantos aqui tem álbum de fotografia dos seus filhos? Primeiro ano de aniversário daquele menino, né? Ou primeira vez que ele andou de bicicleta, né? Ou a primeira vez que ele falou papai, aí você tirou a foto, falou foi hoje, né? Nós temos um pastor nosso meio que ele gosta de tirar foto, né? Você pode contar com ele que ele vai mandar uma foto bonita sua, né, pastor Marcos Nogueira? Registra tudo, é muito bom viajar com ele, porque você muitas vezes perde as cenas mais importantes, mas ele está lá, e ele lembra de você, e ele tira a foto, e ele registra aquele momento porque é importante, aleluia. Se você registra momentos do seu filho, porque é importante para você essas memórias, é ou não é? O pai registrou os momentos importantes do filho Jesus, só que tem um detalhe, ele fez isso no passado, antes de acontecer. Isso é a coisa mais maluca, porque é como se eu tirasse foto do meu filho sem ele existir ainda. Mas porque o Senhor existe para sempre, ele nunca começou, ele não tem início de dias, né? O Senhor Jesus, ele é eterno. Você vê que o Pai revelou um álbum de fotografia dele no Antigo Testamento, e é conhecido como sombra do Novo Testamento. E lá, o Senhor Jesus começa então a mostrar o seu álbum de fotografia para aqueles dois discípulos que estão caminhando com ele, que é o que todos os cultos nós deveríamos ter aqui, um álbum de fotografia do Filho, só que agora mostrando a realidade. Vocês estão comigo, gente? E hoje então, eu separei uma parte desse álbum de fotografia para te mostrar. Vocês querem ver? Aleluia. Então, nós vamos ver agora um texto que está lá em Gênesis 22. Em Gênesis 22, a Bíblia nos mostra algumas pessoas ali. Vou te contar o contexto ali. Ali nós vemos uma família chamada por Deus. Isso aponta para nós somos famílias aqui chamadas por Deus, aleluia. Muitos receberam esse chamamento, como Abraão também recebeu. A Bíblia fala que Abraão ouviu do Senhor o seguinte: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para um lugar que eu te mostrarei. Deus não conta para ele inicialmente aonde é, só fala para ele sair. Talvez foi o mesmo que você fez, um dia você saiu. Você não sabia para onde ia, mas foi em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia fala então que Abraão pega a sua família e sai. Abraão nessa altura tinha 75 anos, se eu não me engano, né? Ele sai então
E a Bíblia fala então que ele foi para um lugar que ele nem sabia onde era, mas Deus o estava guiando. Sabe o que quer dizer isso? Você pode estar olhando para mim aqui hoje falando, nossa, eu não sei como é que vai ser meu futuro, eu não sei como é que vai ser minha vida, mas fique em paz, porque o Espírito Santo está te guiando. Ele está preparando o melhor dessa terra, Ele está preparando as grandes promessas de Deus para a sua vida, aleluia, e você vai desfrutar de todas elas. A Bíblia fala então que Abraão começou a caminhar com Deus, começou a andar com Deus. Talvez você está aqui também me olhando, você anda com Deus, você caminha com Deus, né? O Senhor vai te conduzindo, e mais tarde, ali por volta dos seus 99 anos de idade, Abraão ainda não pôde ter um filho com a sua esposa, Sara não podia ter filhos, né? Deus faz uma promessa para ele, fala, olha Abraão, de hoje a 1 ano, você vai ter um filho. Eita glória! Se você tiver a curiosidade de passar ali na sala das crianças, hoje tem um Abraão e uma Sara lá. A dona Cleia é a nossa Sara, que está lá vestida de Sara. E o Abraão, eu não lembro quem é, eu só vi a barba dele de longe. Quem? O Júlio, aleluia. Você vai ver aquele casal de velhinhos ali, né? Não é que a dona Cleia é velhinha, viu gente? A dona Cleia só está representando Sara velhinha. Ela é nova. Você vai ver ali aquele casal representado de velhinhos. Imagina uma velhinha segurando um bebê. Imagina uma velhinha com a barriga grande, esperando dar à luz um menino que foi prometido por Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Porque esse menino Isaque, que é o filho único de Abraão, mas alguém pode levantar e dizer, mas Abraão teve um outro filho com Agar. Sim, mas para com Deus, o único filho, para com Deus, diante de Deus, é Isaque. Isaque, o filho da promessa, o filho da livre, o filho de Sara com Abraão. Olha só que interessante, Isaque então, ele é uma figura de Cristo. Isaque é uma figura de Cristo. Se você for investigar na palavra, se você for meditar na palavra e ver a vida de Isaque, compará-la com a vida de Cristo, você vai encontrar no mínimo 10 pontos de semelhança entre os dois. Por isso eu falo que o Antigo Testamento é um álbum de fotografia do Senhor Jesus, porque na vida de Isaque nós vemos Cristo sendo revelado, a promessa de Deus sendo trazida, a promessa de Deus que salvaria o homem, a promessa que Deus justificaria o homem, nós vemos a vida de Isaque. Deixa eu contar algumas para vocês. São 10 que eu separei aqui. Não quer dizer que eu vou pregar a respeito das 10. Só vou trazer aqui para você saber. Primeira coisa, primeira semelhança. Isaque é o filho da promessa. Jesus, Cristo, é o filho da promessa. Você vê que há uma semelhança entre os dois, né? O casal Abraão e Sara não podiam ter filhos. Não podiam ter filhos. E eles receberam a promessa de Deus. Maria, ela recebe a promessa de Deus e concebe também um filho. Você vai ver que os dois casos foram concebidos, os dois casos foram concebidos de maneira miraculosa. Abraão, com 99 anos, pode gerar um filho em Sara com 89 anos? Não, naturalmente dizendo, não. Só por meio de um milagre. Por sua vez, Maria, mãe de Jesus, provavelmente muito nova, ela era virgem, e uma virgem não pode ter um filho de si mesma, nem uma mulher pode ter um filho de si mesma. A mulher era virgem, e ela recebe a semente divina. A semente divina é Cristo sendo enviado para o útero dela, e lá foi gerado um menino de forma miraculosa. Você vê que os dois casos têm a sua gestação de forma miraculosa. Terceira coisa semelhante. A Bíblia fala que Isaque foi o filho amado. O filho amado, o filho amado. Jesus, quando ele se manifesta, João o batiza, a Bíblia fala que o pai fala a respeito de Jesus? Este é o meu filho amado. O meu filho amado. Jesus é levado num alto monte, lá ele é transfigurado, e o pai aparece e diz o quê? Este é o meu filho amado. Você percebe que tem mais semelhanças, né? A quarta semelhança que eu vejo aqui, que Isaque, a Bíblia fala que o pai providenciou, o pai Abraão, providenciou para ele, por meio do seu servo,
uma esposa para Isaac. Isaac a amou profundamente. Do mesmo modo, hoje, o pai está providenciando uma noiva, uma esposa para o filho Jesus. Por meio do Espírito Santo, que é o servo, ele está trazendo essa esposa para o Senhor Jesus. Você vê essa semelhança? Está aqui, na nossa frente hoje. Porque vocês são a noiva de Cristo. Vocês estão sendo preparados. Para quê? Para se casar com o noivo, que é Jesus. Aleluia. Sexta semelhança. Isaac herdou do pai todas as coisas. Do mesmo modo, o Senhor Jesus herdou do pai o quê? Todas as coisas. Só que tem um detalhe. No caso do Senhor Jesus, ele me fez e te fez co-herdeiro com ele. Co-herdeiro. Fala assim, eu sou co-herdeiro de todas as coisas com Cristo Jesus. Sétima semelhança. Isaac foi destinado ao sacrifício. Do mesmo modo, Jesus foi destinado ao sacrifício. Nona semelhança. A Bíblia fala que Isaac levou sobre si o madeiro do sacrifício. Jesus levou sobre si o madeiro da cruz, que ele foi colocado. Décima semelhança. A Bíblia fala que Isaac foi oferecido num monte. Monte Moriá. Jesus, o Senhor, foi oferecido no Monte Gólgota, que é em cima do Monte Moriá. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Veja, 10 semelhanças eu contei para você. Pode ter mais. Talvez você descubra alguma outra e possa até compartilhar comigo. Mas hoje, eu quero te mostrar aqui, em Gênesis 22, o dia que Isaac foi dado para ser sacrificado. Esse é o álbum de fotografia do Senhor Jesus. Porque existe alguém que foi dado para ser sacrificado por nós. E este alguém é o Filho amado de Deus. O único Filho que Deus teve por toda a sua eternidade. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quer ter vida eterna hoje é o dia de você crer no Filho unigênito do Pai, que foi dado a nós pelos nossos pecados. Um detalhe interessante para você. A primeira menção da palavra amor, no original, em hebraico, é agora que vai aparecer. Em português, talvez você vai ver aí a palavra amor aparecendo antes, mas se você for clicar lá nela, você vai ver que originalmente ela não significa amor. Mas agora, em Gênesis 22, existe a primeira menção na Bíblia da palavra amor. E existe um princípio espiritual que diz o seguinte: a primeira menção de algo na palavra vai dar sentido ou definição para todas as outras vezes que ela aparecer. Então a primeira vez que o amor, a palavra amor aparece na Bíblia, não é em relação a um homem ou uma mulher. Interessante. Não é em relação a um casal. É em relação a um pai e um filho. Um pai e um filho. Então o que é amor para Deus? O que é amor de acordo com a Bíblia? É um pai amando profundamente o seu filho. Vocês estão aqui comigo? A primeira vez então que nós vemos a palavra amor é nesse texto. Gênesis 22, 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferecendo-o ali em holocausto sobre os montes, um dos montes que eu te mostrarei. Então a primeira vez que nós vemos essa palavra amor está aqui, relacionada entre um pai e um filho. Isso é para te lembrar e me lembrar. Você nunca vai saber o tanto que Deus te ama, até você entender o quanto Ele amava o Filho Jesus. Preste atenção, vou repetir para você gravar aí na sua cabeça e meditar nisso durante a semana. Você nunca vai saber o quanto Deus te ama, se você primeiro não entender o quanto o Pai amava o Filho Jesus. Por isso você pode dizer hoje: eu sou amado de Deus. Porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Próprio Filho. A Bíblia fala então que no verso 6, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha,
para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quem que preparou o material do sacrifício? Abraão. Abraão, para você entender aqui, ele é uma sombra, uma figura, ou é um álbum de fotografia agora, da realidade que nós vamos ver lá no Novo Testamento com Jesus. Nós estamos vendo que Abraão, na verdade, é uma figura do Pai, do Deus Pai. Quem, na verdade, então, preparou o sacrifício para que Deus Filho, o Senhor Jesus, morresse? Quem preparou o sacrifício? Quem preparou a cruz? Quem preparou a lenha? Foi o próprio Deus. Deus, desde a fundação do mundo, matou o seu cordeiro, matou o animal, que aponta para Cristo. Desde a fundação do mundo, Ele já providenciou para mim e para você salvação para todos aqueles que creem nele. A Bíblia fala então que Abraão preparou o material para o sacrifício. Agora imagina a cena. Um homem de 99 anos tem um filho. Você já viu como é que avô é com neto? Já viram ou não? O pastor Alex é um vovô da igreja. Os meninos aqui da igreja, tudo ele fala, meu netinho, né? E alguns deles chamam meu vovô, né? Trata igual avô mesmo, os filhos dos irmãos. E gosta, pelo menos com os meus filhos, ele dá presente, né? Ele viaja, vai para as missões dele, ou vai viajar para o Brasil e traz presente. Esse dia ele trouxe uma Kombi para o meu filho, uma Kombi pequenininha, né? Então, você percebe que ele está o tempo inteiro querendo agradar, o tempo inteiro querendo estar junto, cuidar, ter afeto, entende? Abraão, com 99 anos, ele já era avô ou ele era pai? 99 anos é trisavô, né? Tataravô. O cara já está velhinho. E imagina, irmãos, agora você imagina a cena. Com 99 anos chega um menino em casa. Que alegria, porque o nome Isaac significa alegria. Imagina a alegria que esse casal de velhinhos agora estão. Com o quartinho daquele menino, com a tenda, né, daquele menino, com tudo ali preparado, e cuida desse menino, né, e vai lá, e troca a fralda, e amamenta, e se apega a ele, né, e começa a amar aquele menino, e começa a proteger aquele menino, e ele começa a sonhar, olha, quando eu morrer, meu filho, tudo aqui é seu, meu filho, isso aqui o papai está preparando tudo para você, meu filho, você é a alegria aqui da casa. Imagina quantas experiências de afeto esse pai teve com seu filho, quantas reuniões de disciplina também teve com ele, porque Isaac provavelmente ele falhava, né? Quantas vezes ele foi disciplinado, quantas vezes eles estiveram juntos. A Bíblia fala então que agora esse que não é mais menino, porque alguns estudiosos acreditam que Isaac nesse momento tem por volta aí de 20 a 25 anos, outros acreditam que até 30 anos agora nesse momento ele está. Preste atenção, vamos supor que se passaram 20 anos. Abraão está apegado a Isaac, irmãos? Que isso? Desde o nascimento. E se Isaac pisasse na bola com ele, desrespeitasse ele, continuava amando? Com certeza. Quer dizer então, que quando Deus fala para Abraão pegar o seu filho, o único filho, você acha que o coração de Abraão ficou como? Ficou muito abalado ali naquele momento. É só você pensar, pega o seu filho, o seu único filho, e vem sacrificar para mim. Nunca na palavra de Deus, em nenhum outro momento na palavra de Deus, você vê um pedido de Deus como esse. Porque na verdade esse pedido de Deus não é para Abraão. Esse pedido de Deus, na verdade, é a manifestação da fotografia de Cristo, do que o Pai iria fazer em relação ao seu filho. A Bíblia fala então que Abraão pega o menino, 2 servos, um madeiro, e vai a caminho de 3 dias para o lugar que ele iria ser revelado, no Monte Moriá. A Bíblia diz então que chegou o final dos 3 dias. Abraão sabe que o menino está indo para o sacrifício. Imagina 3 dias, você sabendo que seu filho vai morrer. Como é que você ficaria? Como que é o ambiente? O menino conversa com você, você olha para ele e começa a chorar. Porque vai morrer. A Bíblia diz então que eles chegaram ali no pé do Monte Moriá. A Bíblia diz que os 2 servos ficaram para trás, a jumenta também.
A Bíblia fala que Abraão pegou o cutelo, que é um machadinho, uma faca, e pegou o fogo. Por sua vez, Isaque colocou nas suas costas a madeira que seria queimada. Veja aqui, novamente, o álbum de fotografia. Quem pegou o fogo da ira, quem pegou o fogo do juízo contra o meu pecado e o seu pecado, e começou a carregá-lo para colocá-lo sobre o sacrifício que era o Filho, o Senhor Jesus. Quem fez isso? O Pai. Quem foi que matou Jesus na cruz? Algum pode dizer, foram os romanos. Outros vão dizer, foram os judeus. Mas eu te digo, segundo a palavra, foi o próprio Pai que levou ele para ser sacrificado. E teve que sacrificá-lo por causa do quê? Do meu e do seu pecado. A Bíblia fala então que eles foram juntos, caminhando em direção ao monte. Agora só Isaque e Abraão. Isaque carregando a madeira, Abraão com um cutelo na mão e com fogo agora. Imagina essa cena, como é que era uma cena desconfortável. A Bíblia fala então que em um determinado momento, Isaque falou, pai. Interessante que se você vê o versículo, a Bíblia fala, eis-me aqui meu filho. Eis-me aqui meu filho. Para nos mostrar o quê? Que mesmo no dia que o Senhor estava subindo em direção ao Monte Gólgota, aonde ele seria crucificado, o Pai estava com ele. O Pai estava com ele. O Pai estava junto com ele. Mas chega um determinado momento que ele já diz, Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava fazendo o pecado. E ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele não chama, na verdade, Deus de Pai. Ele chama Deus de Deus. Sabe por quê? Para que você como Isaque possa dizer o que hoje? Pai, Pai. Você pode dizer Pai? Pai. Na cruz, Jesus não pôde dizer Pai. Porque ali ele estava fazendo-se pecado. Ele estava tomando o meu lugar e o seu lugar. Por quê? Para conosco, Deus era só o Deus do juízo que viria sobre nós. Mas agora, Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar, para que hoje, o Deus, que era o Deus do juízo para conosco, hoje seja o nosso Pai, o Pai de amor, o Pai que quando nós falamos, Abba, ou papaizinho, ele fala o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Cada vez que você diz Pai durante a sua semana, cada vez que você está passando por uma situação difícil, que você não entende, como Isaque não entendeu, você pode gritar Pai, e ele vai falar o quê? Eis-me aqui. A Bíblia diz então que eles foram. Isaque fala, Pai, eu não estou entendendo, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo até a madeira do sacrifício aqui nas minhas costas, mas cadê o cordeiro? Naquele momento Abraão liberou uma palavra de fé. Ele diz o seguinte, o Senhor proverá para si o sacrifício. O Senhor proverá para si o sacrifício. Agora, essa é uma imagem nossa. Nós estávamos destinados a sermos mortos eternamente. Eu e você estávamos condenados eternamente. Nós já vimos de longe o fogo do juízo de Deus. Nós corríamos de Deus porque nós tínhamos medo dele. Medo de Deus. Por isso nós fugíamos de Deus. Por isso nós não gostávamos de estar em coisas que tinham a ver com Deus. Porque se existe um Deus, existe um juízo, existe uma punição. Então nós fugíamos desse assunto antes de conhecermos o Senhor. Assim como Isaque, ficávamos na dúvida. Será que vai vir? Será que o juízo de Deus vai vir sobre mim? Será que vai acontecer comigo quando eu morrer? Será que vai acontecer depois dessa vida? Talvez você tinha essas perguntas. Mas a resposta do Pai, é a resposta do Pai hoje para nós, que Ele mesmo proveu o quê? O sacrifício no seu lugar. O pagamento da dívida foi feito no seu lugar. E quem pagou a dívida? O sacrifício que ele proveu. Quem é o sacrifício? O filho. Que filho? Isaque? Qual filho? Jesus. Jesus morreu para que hoje você fosse feito filho de Deus.
A Bíblia fala que eles subiram. Abraão preparou o altar, amarrou Isaque na madeira, e quando ele estava pronto para lançar o machado ou o cutelo para sacrificar Isaque, a Bíblia diz que do alto veio uma voz do anjo do Senhor. Anjo do Senhor na Bíblia é uma aparição do Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Toda vez que você ler na Bíblia anjo do Senhor com letras maiúsculas, você pode ter certeza que ali é uma expressão de Cristo no Antigo Testamento. E o anjo do Senhor bradou. A Bíblia fala que ele bradou. Bradar é mais do que gritar. Bradar é dar um grande grito, se pode existir essa palavra. Aonde ele diz: para, Abraão, para agora, porque hoje eu sei que você teme a Deus. O que é temer a Deus? É adorá-lo. Adorá-lo por quê? Por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E ele falou mais: eis aí, junto a esses arbustos, está um carneiro, tome-o e o sacrifique. Preste atenção. Nós sabemos que Deus, Ele é 3 pessoas em uma só. Não é que existem 3 deuses, mas isso se expressa através de 3 pessoas. O tempo inteiro nós vemos a figura do Pai ali, conduzindo para o sacrifício, levando os materiais para o sacrifício. Mas chega um momento que não é Deus Pai que está falando. Quem está falando agora é o anjo do Senhor. Por que teria que ser o anjo do Senhor e não Deus Pai? Porque o anjo do Senhor, na verdade, é o próprio Cristo, e seria encarnado em Maria. E ele pagaria o preço por mim e por você. Por isso ele falou: Abraão, para, porque eu vou pagar o preço. E o símbolo disso é esse carneiro que está amarrado pelos chifres no meio dos arbustos. Toma ele, sacrifica-o, porque o seu filho vai ser salvo. O seu filho vai ser salvo. Então, a maneira de nós sermos salvos é quando o carneiro morre. Quem é o carneiro? É o Senhor Jesus. Ele estava amarrado pelo chifre. O chifre aqui aponta para o quê? A autoridade. Ele estava amarrado no meio dos arbustos. Arbustos ali são arbustos que têm espinhos. Quem foi coroado com espinhos? Aquele carneiro, na verdade, era um símbolo, estava ali recebendo um símbolo da coroa de espinhos do Senhor Jesus. Espinhos na Bíblia aponta para maldição. Jesus foi coroado de maldição, para que hoje eu e você fôssemos coroados de quê? De bênçãos da parte do Senhor. A Bíblia diz então, pode aplaudir o Senhor Jesus. Para encerrar, ninguém vai falar. Vocês não estão gostando de ver Jesus, não? O pastor não tem nada para te mostrar dele, mas de Jesus, meu irmão. Aleluia. A Bíblia fala então que Abraão, depois de ouvir o brado do anjo, a voz do Senhor, ele diz que ele chamou aquele lugar, aquele monte, de monte do Senhor que provê. É o monte do Senhor que provê. Eu gostei do testemunho aqui mais cedo, da irmã que foi no impacto da rir do pastor Alex. Ela falou: olha, nós estamos no 3º céu. Isso aponta para o quê? Para a igreja está nos lugares altos. E é nos lugares altos, nos montes, que nós vemos a provisão de Deus. Preste atenção, você precisa de provisão hoje? Em qualquer área da sua vida, sabe qual que é a maneira de você receber provisão? Aplique Cristo. Coloque Cristo. Quando você ver a Cristo, ouvir a Cristo, provisão virá sobre a sua vida nos lugares altos. Hoje você está sentado. Você está sentado aqui como igreja, mas diante do mundo espiritual você está nos lugares altos, onde debaixo dos seus pés está a serpente e escorpiões, e você está pisando serpente e escorpiões, esmagando a obra do diabo. Mas sabe o que mais que é isso? Que nesses lugares altos é onde Deus libera o quê? Provisão. Você sabe o que significa a palavra provisão? É
antes visão, ver antes. Deus viu antes a morte dos seus filhos. Ele viu antes eu e você recebendo o juízo. E lá naquele lugar aonde nós deveríamos morrer, Ele colocou antes a sua provisão. Levou Cristo para o nosso lugar, para que hoje eu e você fôssemos salvos, libertos e curados e feitos filhos de Deus. Essa é a provisão de Deus. Glória a Ele. Vamos ficar de pé? Já pegue a sua ceia se você é batizado. E se você não é batizado, ore a Deus agora, para que você participe do batismo domingo que vem. É domingo que vem? É domingo que vem. Aleluia. Veja, projeto de versículo, por gentileza. 22:19. Gênesis 22:19. Gênesis 22:19. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Aleluia. Cadê Isaac? Só voltou Abraão aqui nesse texto. Cadê o Isaac? Sabe por que Isaac não aparece no texto, apesar de ele ter voltado? É porque no dia que Isaac foi levado para ser sacrificado, aos olhos de Deus, ele morreu também, para ser ressuscitado para uma nova vida. Da mesma maneira, se você nasceu de novo, você também morreu. Você morreu com Cristo, por meio do sacrifício de Jesus. Por isso hoje as coisas velhas já passaram, e eis que hoje tudo se fez novo. Por isso você não vê menção de Isaac aqui nesse texto, na parte final, apesar de ele ter voltado, porque Deus não está contando mais o velho Isaac. Também hoje Deus está contando o velho Paulo, a velha Maíra, porque esses já morreram, já passaram, porque agora tudo está se fazendo novo em nossas vidas. E a Bíblia fala que nós vivemos novidade de vida. É por isso que agora o diabo não tem poder contra você, porque num caminho de 3 dias nós cruzamos o Mar Vermelho e o mar já se fechou. O diabo já foi encerrado ali. Ele não tem mais poder contra você, porque no Filho nós morremos, e no Filho Jesus nós ressuscitamos para uma nova e eterna vida. Por isso você não vê menção de Isaac, mas hoje você vê que nós estamos em Cristo. E quando Deus olha para você, na verdade Ele não vê você, Ele vê Cristo. Hoje nós somos o corpo de Cristo, a expressão de Cristo aqui na terra. Por isso hoje, eu e Cristo, você e Cristo, é uma coisa só. E o que tem a ver com Cristo tem a ver comigo. E o que tem a ver com você tem a ver com Cristo. Por isso que se você precisar de qualquer coisa hoje, em Cristo, você tem todas elas. Em Cristo há toda provisão. Em Cristo há todo o sustento. Você precisa de ânimo? Em Cristo tem ânimo. Precisa de força? Em Cristo há força. Você precisa de perdão agora? Em Cristo há o pleno perdão. Você precisa de paz? Cristo é a nossa paz. Você precisa de alegria? Ele é a verdadeira alegria. E a sua ressurreição é a nossa verdadeira vitória. E nós estamos alegres porque Ele ressuscitou. Então, qual a sua necessidade hoje? Um casamento abençoado? Aplica Cristo, porque no final dessa jornada desse casal, nós vemos que eles receberam força, vigor e saúde, e saíram juntos a correr a jornada de Cristo. Você precisa de unidade na sua casa? Aplica Cristo. O que você precisa hoje? Ele é toda a provisão de Deus para você. Ele é a perfeita vitamina, Ele é o perfeito remédio, Ele é perfeito. É só você vê-lo. Quando você vê, você recebe a provisão. E quando você receber a provisão, você vai experimentar do milagre que Ele provê sobre você. Levante então o cálice agora diante do Senhor.
Esse é o cálice que foi nos dado por Ele. Ele mesmo disse: este é o meu sangue, que é derramado em favor de vós, para remissão dos vossos pecados. Não sei se você sabe, mas o pecado é que produziu morte. O pecado é que trouxe a maldição. O pecado é que veio, por meio do pecado, que veio a ansiedade, as doenças. Mas o Senhor está resolvendo esse problema agora. Na verdade foi resolvido desde a fundação do mundo, para que eu e você que cremos, pegasse o cordeiro e apresentássemos ao Senhor como sacrifício em nosso lugar. Pois assim Abraão fez. O cordeiro estava lá, o carneiro estava lá, mas ele precisou pegá-lo. Isso fala da fé. Precisou apresentá-lo como sacrifício. Para aqueles que não conhecem o Senhor, o Cordeiro de Deus já está aqui. Falta só você pegá-lo e apresentá-lo diante do Pai, e você vai ser aceito. E ao fazermos isso, nós levantamos o cálice agora e declaramos juntos que o Senhor é o nosso sacrifício, e é no seu sangue que nós somos aceitos. É no seu sangue que entramos pelo novo e vivo caminho. E é através do seu sangue que nós temos ousadia, não temor, ousadia e intrepidez para entrar na sala do trono da graça, a fim de receber graça sobre graça. Por isso nós somos santificados, purificados, aceitos perante o Senhor. E hoje quando nós dissemos Pai, o Senhor fala: eis-me aqui, meu filho. Eis-me aqui, meu filho. Presente também agora diante do Senhor o pão. O pão é a provisão completa do Senhor contra todas as nossas maldições, sejam elas hereditárias, sejam elas brechas, sejam elas de qual categoria for. Toda maldição é anulada por meio do pão. Ao comermos do pão, nós estamos declarando que não temos mais nenhuma maldição na lei, nenhuma maldição hereditária, nenhuma maldição hereditária sobre as nossas vidas. Porque como pode ter uma maldição hereditária se nós já morremos? Se já morremos, maldições hereditárias não podem nos seguir. Nós, na verdade, nós ressuscitamos em Cristo e as maldições ficaram na morte. Nós levantamos para a vida e para a bênção do Senhor. Por isso nós recebemos hoje as bênçãos do Senhor, que é herança dele, mas ele nos fez cordeiro com ele das suas bênçãos. Agora recebe da parte do Senhor todas as bênçãos destinadas a Cristo, e foram destinadas a você também. Compartilhe agora com mais um irmão a ceia do Senhor. Fala para ele que ao partir o pão agora, os nossos olhos se abram. Aleluia. À medida que o seu coração for sendo tocado também, traga seus dízimos, suas ofertas, ofereça ao Senhor em resposta a tudo que Ele fez na sua vida, uma expressão de louvor e de gratidão a Ele. Enquanto nós fazemos isso, vamos celebrar uma canção juntos. Você pode devolver o seu dízimo, a sua oferta aqui no gasofilácio, através dos meios que nós temos.
cantar juntos ao Senhor. Que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz limpos, que nos traz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre, Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você agora que tem livre acesso ao Pai, para dizer Pai, e Ele responder: eis-me aqui, meu filho. Eu quero que você diga: Pai, aleluia. Ele está respondendo: eis-me aqui, meu filho. Você que tem influência no céu, diante do trono da graça, pega na mão de um irmão agora, só um, e ore por ele agora. Ora por ele, abençoando a vida dele, pedindo ao Senhor para abrir os olhos dele, pedindo ao Senhor para que eles tenham olhos abertos, sabedoria na palavra, um coração rápido para crer. Abençoa as finanças dele agora, abençoa a casa dele, libera bênçãos do céu sobre ele, porque você foi enriquecido com toda sorte de bênçãos espirituais reservadas a você nas regiões celestiais. Compartilha com ele agora por meio da oração. Libera as bênçãos do céu, libera as bênçãos do céu sobre os filhos, libera as bênçãos do céu sobre os filhos agora. Oh, aleluia, aleluia. Perceba a presença do Senhor agora, inundando esse ambiente, o amor do Senhor inundando o seu coração. Aleluia, aleluia. Seja levantado aqui, seja engrandecido aqui, seja entronizado aqui, no meio dos louvores do seu povo. Obrigado, Senhor, por teu sacrifício. Obrigado, Jesus. Obrigado. Estenda a sua mão. Deixa eu abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, hoje nós oramos falando Pai, em nome do Senhor Jesus, para nos lembrar o motivo pelo qual nós fomos aceitos perante o Senhor. Pai, eu peço para que o Senhor abençoe a semana dos meus irmãos, por onde eles andarem, o Senhor, Pai, esteja com eles, que eles possam ter os olhos abertos por causa da palavra do testemunho de Cristo, que os olhos deles sejam abertos e a presença do Senhor se manifeste a eles, eles experimentem da provisão que vem do alto. Essa semana eles experimentem de Cristo, eles comam de Cristo, bebam de Cristo, sejam revigorados nessa semana, sejam fortalecidos, que a saúde deles, Senhor, seja estabelecida de acordo com a saúde de Cristo. Eles recebam vigor, saúde e força hoje, para essa semana prosperarem, avançarem, crescerem, amadurecerem e experimentarem ainda mais de Cristo.
Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vocês tenham uma semana de vitórias e abençoada. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados.